inconscientemente, pode ser que o seu cliente espere que você traga comandos para ele seguir, para que ele destrave a própria carreira. E você precisa deixar muito claro que o cerne da mentoria é ensinar o cliente a pensar e agir estrategicamente. Então, você vai trabalhar o despertar do protagonismo dele, a capacidade dele não só de pensar, mas de agir intencionalmente, com foco em crescer. Só que dentro das expectativas dele, hein? Crescimento e o sucesso precisam fazer sentido para o cliente, não para você, mentor. E para que o seu cliente não se sabote ou procrastine, a gente inicia esse processo falando sobre neurociência do comportamento, coeficiente de inteligência positiva, sabotadores. Então a gente realiza o mapeamento do QP e quando a pontuação do cliente aparece acima de 45 pontos, então a gente aplica a ferramenta de assessment. Essa primeira etapa é para que o seu cliente ele não boicote o próprio processo de autoconhecimento. Segundo a Universidade de Stanford, somente 20% das pessoas conseguem conhecer e explorar todo o seu potencial de performance e resultados. Isso se dá justamente por esse processo inconsciente de autossabotagem. A pessoa ela até consegue sonhar grande, mas não por muito tempo. E aí ela retorna a seguir comandos como antes. Então, quanto mais você trabalhar o coeficiente de inteligência positiva do seu cliente, ensinar para ele os exercícios de fortalecimento cerebral, maiores as chances do seu cliente atingir resultados. Quanto mais clientes atingirem resultados, maior será o seu reconhecimento e reputação como mentor. Quanto maior a sua reputação, maior será o seu ticket e a busca das outras pessoas por mentoria com você. E você finalmente conseguirá realizar o seu sonho de viver de mentoria de carreira. Depois que você ajuda o seu cliente a blindar esse processo de auto-boicote, você terá aumentado significativamente as chances de sucesso dessa mentoria. E finalmente é hora de você mapear então as características comportamentais do seu cliente, dando clareza para ele, como ele prefere se comportar nos mais diferentes cenários. Então aqui o cliente entenderá se ele é mais da comunicação, se ele é mais do planejamento e organização, ou se ele é aquele que faz qualquer ideia sair do papel e ele consegue materializar. Por exemplo, eu tive um cliente que era excepcional em ilustração. E ele desenhava com um nível de detalhamento que era impressionante demais. Então, uma vez ele desenhou um tigre e qualquer ponto da sala que você olhasse aquela ilustração, parecia que o bichão estava assim, ó, olhando para você. Tamanho talento desse menino. Mas ele estava extremamente mal-humorado. Ele era chato, ele era reclamão no trabalho. Ele vivia murmurando que trabalhava demais, que não era reconhecido, que era explorado. E eu fui analisar o cenário dele e aí logo eu entendi onde estava o problema. Ele fazia na empresa o dia inteiro, 8 horas por dia, ícones. Sabe aqueles bonequinhos sem olho, sem nariz, que parecem um carimbo? Então pense uma pessoa que tinha um talento para fazer ilustrações realísticas, desenhando ícones. Ele estava desprezando seus valores motivacionais, os seus valores, seus combustíveis vitais que o mantinham motivados. Então ele queria entregar uma Ferrari, ele tinha habilidade, conhecimento e capacidade para fazer retratos realísticos, mas a empresa olhava para ele como um grande desenhador de ícone. Esse meu cliente era a ferramenta errada para o ambiente em que ele estava. E por mais que ele caprichasse num ícone, ele nunca seria reconhecido como um grande desenhista. Por quê? Porque ele não estava no melhor ambiente para ele. Com o nosso mapeamento de perfil, a gente consegue levantar todas as habilidades do nosso cliente, o quanto de estímulo ele precisa para trabalhar esses talentos e se sentir feliz em um ambiente de trabalho,
o que é que ele precisa estudar, o quanto ele precisa se esforçar para desempenhar as suas atribuições. E dessa forma, a gente ajuda o nosso cliente a avaliar possibilidades de carreira. E geralmente, quando o cliente entende isso, ele consegue crescer em um ano, coisa que ele não cresceu nos últimos 10 anos. Então, o cliente ele precisa estar no ambiente correto, com o estímulo adequado dentro do talento individual de cada um deles. Só assim eles vão crescer e eles vão trabalhar menos e atingir resultados muito mais expressivos, que vão levá-los ao reconhecimento.